E aí, moçada, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara, mais um vídeo especial de uma banda muito importante para minha formação musical, né? Formação como fã de música, na verdade, né? Que pensa que eu sou músico, né? Um dos responsáveis pela minha formação musical de fã de música, né? Eu quero dizer, especificamente no rap. Estou falando do Public Enemy. Exatamente, cara. Public Enemy foi a primeira banda gringa de rap que eu ouvi na vida. Se for buscar lá atrás, em 94, tava no primeiro colegial, cara. O camarada meu que tinha morado na gringa, o Cleri, que estudava comigo, e prestou um CD, que eu vou mostrar já qual foi esse CD, gravou pra mim numa fitinha. Eu gravei ali, na verdade, né? Emprestei e gravei algumas faixas ali da minha fitinha. Nessa época eu já tava começando a ouvir Racionais, e mano, a partir dali eu comecei a entrar no rap, e ali era lado a lado, cara. Lógico que no começo é muito restrito, né? Você fica ali entre Public Enemy, eu ficava entre Public Enemy, Racionais, aí um pouquinho de Beastie Boys, Onyx, né? Não saía muito daquilo ali. Depois as coisas foram evoluindo naturalmente, mas nesse começo, cara, Public Enemy era foda. Eu tava acostumado com aquela batida ali, fiquei acostumado com essa batida por muitos anos mesmo, aquele boom bap clássico ali do meados pro fim dos anos 80, né? Início dos 90 também. Então Public Enemy é importantíssimo, cara, as letras, já tava manjando um pouco de inglês ali na época, fui sacando as letras, tal, entendendo qual que era dos caras, um discurso muito forte, muito contundente. Então Public Enemy, especialíssimo pra mim, por isso eu faço questão de fazer esse vídeo aqui, conseguir não completar a coleção, mas comprar quase todos os discos que eu acho que são fundamentais da banda, né, do grupo, e por isso que vale a pena fazer esse vídeo aqui, beleza? Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre como os caras começaram, né? Public Enemy começou em 86, na verdade, né? O Carlton Heidenauer, esse é o nome do Chuck D, né? O nome real do Chuck D, o grande MC, vocalista principal do grupo. Ele começou ali em 86, o grupo, né? Ele já era o MC de respeito ali, tava de respeito acho que na área só, né? Lá de Long Island, né? Em Nova York, tava começando a carreira ainda e tudo mais. Montando um grupo, o Spectrum, como é que é o nome do grupo? Spectrum City era o nome do grupo que ele tinha ali e tal, meio improvisado. E aí ele gravou uma demo que tinha uma música chamada Public Enemy Number 1. Essa demo acabou indo parar na mão de algum empresário da Def Jam Records, que era a gravadora do Ricky Rubin, um cara que é produtor hoje, mega produtor. Ele estava entrando no caminho musical nessa época aí, o Ricky Rubin. Essa demo caiu na mão dele. Quem tinha mostrado a música especificamente, Public Enemy Number 1, foi um tal de Andre Young, também conhecido como Dr. Dre. E aí o Ricky Rubin resolveu aí assinar um contrato com o Chuck D, né? Realmente o Chuck D, e começaram a montar então esse grupo, cara. Aí ele deixou de ser um MC solo para realmente montar um grupo que deram o nome de Public Enemy, porque aí qual que era o lance? Public Enemy como os caras que são inimigos públicos mesmo, porque eles botam o dedo na ferida, porque eles criticam o governo, criticam a sociedade, que eles veem muitas vezes que o negro é como se fosse o inimigo público. Ele era desprezado, sofria preconceito, é como se ele fosse o inimigo público da sociedade. Era um discurso realmente contundente, muito forte aí, realmente do pessoal do Public Enemy. E de certa forma era isso mesmo que o negro era. Nos Estados Unidos, acho que lá coisas evoluíram mais, não tô falando aqui do Brasil, tá? Tô falando dos Estados Unidos. Acho que talvez as coisas já tenham evoluído lá, mas ainda não tanto, porque muita merda acontece ainda com relação a isso. A coisa pode até ter melhorado um pouco, muito fruto desse trabalho do Public Enemy e de outros grupos, mas a coisa é complicada. Mas enfim, os caras se encaravam como inimigos públicos da sociedade, e por isso aí o nome Public Enemy. Eles queriam um esquema, um grupo tipo Run DMC, mas um pouco mais contundente, um pouco mais violento, vamos dizer, agressivo em termos de mensagem. E aí os caras começaram. Em 87 eles gravaram o primeiro álbum que eu não tenho, cara. Eu inclusive acabei de achar para vender no Mercado Livre, fazendo pesquisas de última hora aqui. Eu nunca ouvi esse disco com tanta calma. Eu vi algumas músicas, sei que tem umas músicas bem foda, tipo Sophisticated, My Use Ways a Ton. Qual outra que tem acho que a primeira música do disco, inclusive, You're Gonna Get Yours, uma coisa assim, é o nome da primeira faixa do disco. Então é um disco interessante que eu acabei de achar para vender, para comprar, talvez acabe rolando aí, mas eu não tinha, porque é difícil achar o disco do Public Enemy mesmo por aí para vender. Os que eu comprei foi assim, para no rolê, ou comprando usado, tal, embaçado. Mas esse primeiro disco já mostrou que os caras vinham bem aí, vinham forte, com um discurso realmente potente e umas bases bacanas. Para gravar esse primeiro disco, o Chuck D chamou quem? A galera do Spectrum,
City, lógico, um camarada que ele já conhecia da época da faculdade, um tal de William Drayton, que todo mundo conhece como, que é um, pelo menos a galera do hip hop conhece como Flavor Flav, o doidão da voz aguda, o doidão do relojão aqui no pescoço, sensacional, ícone do rap também, Flavor Flav. Então foi um cara que ele juntou ali, que ele convocou para fazer parte do grupo, já tinha ajudado, na verdade, dando uma moral ali pro Chuck D para gravar a demo, né, lá atrás, poucos anos atrás, pouco tempo atrás. E então chamou a galera do Spectrum City, chamou Flavor Flav, chamou um DJ chamado Terminator X e um cara também que fazia parte do Spectrum City chamado Professor Griff, que ele chamou de um ministro da informação. Um cara que até hoje ele dá uns discursos, acho que durante as músicas, nos shows e tudo mais, um cara mais a palavra mesmo do discurso do que do rap em si. Professor Griff, há muitos anos aí, membro oficial aí do Public Enemy. Então 87, primeiro disco então, Yo Boom Rush do Show, descasso como eu disse. Mas o disco seguinte, difícil de achar, como eu falei, não consegui comprar ainda, vai saber. E na sequência veio, aí sim, o disco que os caras explodiram para valer, chegaram em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, nas paradas, eu não sei se as paradas de hip hop, eu quero crer, né? Acho que não foi parada geral, não. Mas enfim, em primeiro lugar, por causa desse disco aqui, ó. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Olha essa mensagem. Esse título aqui já diz tudo, cara. Qual que era a proposta dos caras? É necessário uma nação de milhões para nos segurar. Ou seja, olha a potência, olha o sangue no olho que estavam esses caras de mostrar, de falar uma verdade, de dar uns tapas na cara mesmo da galera, através do rap deles. E é o que esse disco faz realmente, com faixas aqui ó, absurdas, como Countdown to Armageddon. Countdown to Armageddon na verdade é mais uma intro, né? Mas olha, Don't Believe the Hype, com mais aqui ó, Show Them What You Got, Black Steel, The Hour of Chaos, cheio de clássico aqui. Rebel Without a Pause, pelo amor de Deus. Prophets of Rage, que hoje é o nome de do grupo que o pessoal do Rage Against the Machine fez com o Chuck D no vocal, mais o Be Real do Cypress Hill. Tem aqui que é mais Bring the Noise, faixa também clássica, também disso aqui, da toda a carreira dos caras, enfim. O descasso, Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Olha a pegada aqui do Chuck D e do Flavor Flav aqui na capa, o disco de 88, desculpa, um ano depois do Yo Boom Rush do Show, que colocou os caras realmente no top. Era a tendência nova do hip hop. Os caras chegaram com esse discurso pesado. Alguns outros artistas da época, alguns poucos artistas da época fizeram isso, faziam isso na época, e muitos começaram a fazer depois disso. Logo depois ali, acho que junto da Costa Oeste, acho que tinha o NWA, ou seja, aquela onda ali do rap contestador realmente, né, com Public Enemy e companhia, tá? E Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Cara, eu falei um negócio muito importante, hein? Logo de cara. Eu disse que o Public Enemy é importante pra mim, fez parte aí da minha formação como fã de música. O Public Enemy teve o seu auge entre justamente 87, 88, né? Que é a partir do lançamento do Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, até 98, podemos dizer que foi o auge. E é nisso que vai se restringir o vídeo que eu tô fazendo, tá? Tô falando meio atrasado, mas é importante vocês saberem, tá? Porque o vídeo, o foco especial mesmo é mais nessa década. Eu vou contar um pouquinho mais da história pra frente, mas o foco é mais nesse período de 10 anos aí. Um pouquinho depois do primeiro disco, de 87, a partir aí do Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, de 88, beleza? Em seguida, melhor, 2 aninhos depois, os caras lançaram o disco que eu comprei, o mais recente que eu comprei deles, o que eu comprei por último deles, que é um disco que eu acho um pouco mais experimental, que eu achava que ele um pouco melhor do que ele realmente é quando eu vi pela primeira vez. Tô falando do Fear of a Black Planet, outro tapa na cara do título aqui, ó. Medo de um país preto. Galera às vezes tem, cara, sei lá. Enfim, Fear of a Black Planet é um bom disco, mas eu vejo ele como um disco muito experimental. Eu acho que tem vinheta demais e rap, não digo rap de menos, mas podia ter mais, devia diminuir um pouco o espaço desses interlúdios, dessas vinhetas. Isso tem muito, isso é muito comum no rap. Você vê um disco de rap de 20 faixas, 5, sei lá, mais ou menos, são interlúdios, é normal isso, mas aqui acho que tem um pouco demais, cara. Então tem músicas boas, é óbvio, quer ver, ó, Can't Do Nothing For Your Man, acho que é uma música boa. Lógico que tem a clássica Fight The Power, acho que é uma das primeiras músicas que eu ouvi. Não sei se é uma das primeiras que eu ouvi, mas é uma das que eu sei que é uma das mais famosas, porque as primeiras que eu ouvi eu disse que eu vou mostrar já já. Mas é uma das mais famosas, tá? Don't Believe the Hype, Fight The Power, qual mais aqui, ó? A Fear of a Black Planet, eu lembro que é uma boa música, mas eu lembro que ela é meio também vinheta, demora um pouco pra ter vocal. Bully Wanna Cracker, também é uma música boa, que eu curti esse disco aqui. Burn Hollywood Burn,
e Power to the People, outros destaques aqui. Mas realmente é um disco que ele não é tão assim, não flui tão fácil, tão tranquilo quanto o It Takes a Nation of Millions, tá? Mas é um bom disco. Para quem é fã, para quem curte o hip hop, Fearful Black Planet também tem que fazer parte, é o disco de 90 que o Public Enemy lançou. Tanto ele não chega a ser tão bom quanto o anterior, que ele não entra em primeiro lugar nas paradas. O que entraria em primeiro lugar nas paradas de hip hop nos Estados Unidos seria o próximo. Apesar de ter vendido de ganho disco de platina, assim como o anterior, não chegou a primeiro lugar nas paradas. Que chegou foi esse próximo aqui, que eu estou falando que eu vou mostrar. Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black. Cara, cada título foda. Esse disco aqui de 91, esse aqui, o quarto disco dos caras, esse que começou tudo pra mim. Eu falei, mano, isso aqui é rap foda, pelo amor de Deus, cara, que coisa absurda. E é claro que eu gostava de Racionais e Public Enemy, né? Comecei gostando desses dois. O Racionais bebeu na fonte do Public Enemy também, muito, né? Numa pegada e tal, teve aquela célebre história do show que eles invadiram lá, que os caras conseguiram entrar do Racionais, né? Show do Public Enemy. Enfim, então esse disco aqui foi muito marcante pra mim. Com o Terminator X aqui, você vê na capa, ó, junto com o Flavor Flav, tinha que ter o Terminator X aqui, ó. E a galera aqui dançava, fazia umas coreografias, né? No palco também, estavam lá aqui atrás deles. Esse disco aqui, lançado em 91, foi o disco que o meu camarada Clery emprestou pra mim, que eu gravei as faixas que eu achava mais da hora na época, numa fitinha cassete. E eu sou suspeito pra falar, porque naquela época eu tinha pouco CD, então eu ouvi isso aqui inteiro várias vezes. Melhor, ou quase inteiro, né? Na fita, conheço bastante, depois quando eu comprei eu conheci o resto, eu ouvi várias vezes. Então, Night Train, Can't Trust It, essas que eu ouvia mais na época. Shut Him Down, qual que é a outra, cara, que eu vi? 1 Million Bottle Bags. Só sonzeira, cara. Can't Trust It, já falei? Já falei, né? Com certeza. Depois, quando eu fui ouvir os DCD com mais calma, já conheci ele por completo, além da fitinha, eu descobri que tinha By the Time I Get to Arizona, cara, que é maravilhosa, que é linda, velho. E tem também uma versão aqui, bônus, uma faixa, não sei se não é uma faixa bônus, ela entra como uma faixa normal, não tem asterisco não, mas é uma versão da Bring the Noise com o Anthrax, cara. Banda de thrash metal, o Anthrax fizeram uma parceria com o Public Enemy, que já tinha uma parceria, tipo de parceria que já existia, o Run DMC tinha feito com o Aerosmith, né, nos anos 80 ali também, então Bring the Noise com o Anthrax ficou bem da hora também. Então assim, esse descasso, cara. Qual outra música que eu lembro que é muito massa aqui, cara? Eu acho que a música fala de jornal, cara. Como é que é a música? Letter to the New York Post, era outra que eu ouvia demais, curtia pra cacete, que eles falavam muito mal desse jornal aqui, do New York Post, tá? Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black, descasso. Tudo isso aqui pela Def Jam, tá? Até então, todos os discos aqui pela gravadora Def Jam, e assim se seguiu até 98, tá? Até o disco que eu vou falar aqui com detalhes. Então, beleza, foi seguindo, os caras deram um tempinho para poder lançar o próximo disco, 3 anos, os caras estavam no auge, realmente, como eu falei, disco de platina nos últimos 3 lançamentos, né? Os 3 últimos lançamentos tinham sido ganho disco de platina, né? Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, Fearful Black Planet e o Apocalypse 91, todos aí vendendo milhões de cópias, tá? E em 94 só que veio o disco outro que eu gravei, foi o que eu gravei depois desse. Muito louca essa história, até envolve uma galera da época também do colegial ali, ó. Tô falando desse disco aqui, ó. Music and Our Message. Faz uma brincadeira aqui com as palavras em inglês, tá? Mas é basicamente Music and Our Message, música e nossa mensagem, algo assim. Descasso, cara, que eu lembro que eu vi usado para vender num sebo. Não quis comprar, tava sem grana, né? Na época eu não trabalhava, né, moleque. Indiquei pro camarada meu, o Thiagão, ele comprou, curtiu demais. Houve até outro dia, até ouvi, ele falou, troquei ideia com ele pela internet, até ele falou que eu ouvia. Eu fui comprar esse disco anos e anos depois, usado, né, numa loja aí e tal, que tava com um preço bacana, valeu a pena. Eu tinha que constar, tinha também em fitinha, né? Então eu tinha que constar na minha coleção. Acho que o Alex também tinha esse disco, exatamente. O Alex tinha esse disco que eu gravei, camarada ali, o Alex, eu gravei numa fitinha. E depois tive a possibilidade de comprar, certo? Descasso, que depois do Apocalypse 91 foi o que eu mais ouvi. E tem só musicaça, Give It Up, What Side You're On, So What You Gonna Do Now, Race Against Time. Olha, eu vi demais isso aqui. Stand Accused, música que tinha clipe, muito foda. God Complex, cara, sensacional, disco excelente, tá? Marcou também a história do Public Enemy. E acho que aqui acaba sendo praticamente o fim do auge dos caras, o disco comum, vamos dizer, de inéditas comum. Por que eu falo comum? Porque 4 anos depois eles lançariam uma trilha sonora, ou seja, foi uma temática, foi um disco que entra na lógica da discografia dos caras,
mas como um pouco à parte, por ser um disco trilha sonora de um filme, não é um disco que, projeto do Public Enemy específico só para eles. Não, foi a iniciativa de fazer a trilha para um filme. Estou falando desse aqui, Public Enemy, He Got Game. Trilha do filme He Got Game de 98, tá? Um filme com Denzel Washington, tem a participação do Ray Allen, jogador de basquete ali, da NBA, né? Jogou no Seattle Supersonics, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e tudo mais. Esse filme falava sobre os jogadores, algum jogador de basquete que era corrompido aí por lance de patrocínio, empresários, aquela coisa toda. Eu nunca assisti esse filme inteiro não, acho que não passa direto, é muito difícil de achar, eu nunca assisti uma vez só e não inteiro. Mas é um descasso, cara, do Public Enemy que marca uma transição muito importante. Primeiro que é o último disco gravado pela gravadora Def Jam, lá do Rick Rubin, tá? É o último disco gravado por eles e é o primeiro sem o Terminator X. Isso é muito importante. Terminator X foi um acidente de moto em 94, quase perdeu a perna, passou anos, meses se recuperando, os caras deram um tempo para poder ver o que iam fazer depois do Music and Our Message, deram um tempo e viram que não ia rolar realmente a volta dele, o Terminator X resolveu morar no campo, morar numa fazenda, tal, o cara ficou de boa, e finalmente eles acharam o DJ Lord, que entrou em 98 pro grupo, tá? E aí acho que ele foi o cara até que já gravou isso aqui, tá? O He Got Game. Ele era o DJ desse disco aqui, com um detalhe importantíssimo. Até então era só base, era só MC e DJ na parada, tá? Aí, a partir desse disco, começou a ter banda. O Public Enemy começou a ter uma banda de apoio aí. Então, até porque as músicas desse disco são mais funkeadas, tem uma pegada mais orgânica realmente, tá? Então, se você ouvir esse disco, vocês vão sacar muito bem isso. Uma música boa atrás da outra. Por exemplo, a música mais clássica, né, He Got Game, ela tem um sample, não lembro agora de quem é. O Willie Nelson faz uma participação, não sei se é a música exatamente dele, que é sampleada, mas ele faz uma participação na música He Got Game, a faixa título aqui do disco. Mas esse disco é inteiro bom, cara, tem a participação de vários caras, a Master Killa do Wu-Tang Clan participa da Resurrection, KRS-One participa da Unstoppable, aí tem quem mais? Is Your God a Dog, quem mais aqui? House of the Rising Sun. Muita música boa, cara. Politics of the Sneaker Pimps, olha aí, a política dos cafetões de tênis, né? Que tem a ver com o tema realmente do filme. What You Need Is Jesus, enfim, um descasso, He Got Game de 98, Public Enemy, que se finaliza, então vamos dizer, o auge dos caras, tá? É o último disco de estúdio que eu comprei deles. Ainda pode rolar o Yo Boom Rush do Show que eu falei de 86, de 87, né? Tô pensando, vamos pesquisar se vale a pena comprar. Uma banda realmente, um grupo que a partir daí, como eu disse, continuou fazendo shows, mas sempre com essa banda de apoio agora. Tem aquela galera ali que fica dançando, fazendo aquelas performances muito bacanas ali no palco, né? Mas os MCs, lógico, são a base, estão ali na frente, Chuck D, Flavor Flav e o Professor Griff fazendo as suas inserções ali durante as apresentações. Então, Public Enemy é uma banda realmente clássica, icônica do hip hop. Vale dizer, né, que eles lançaram mais 9 discos, cara, depois desses que eu mostrei agora, só que nenhum deles teve uma exposição muito grande, a coisa passou meio batida. O último que eles lançaram até foi de 2017, né? O disco saiu realmente ano passado, só que não se ouve mais falar tanto, eles continuam fazendo show mundo afora, vieram aqui pro Brasil, eu perdi a chance de vê-los, inclusive de graça lá em São Paulo, eu acabei fazendo outro rolê, então eles continuam fazendo show muito respeitado, são pioneiros aí, né? Os pioneiros do rap, ou desse estilo específico de rap, mas realmente o rap mudou muito, né? O rap tem muitas fases. Então o Public Enemy acabou perdendo espaço entre a grande massa que curte hip hop. O pessoal saudosista, o pessoal que reconhece o passado, lógico que respeita e acompanha. Mas não é realmente a mesma coisa, não tem o mesmo impacto daquela época, até podemos dizer que em 94, 98, já quando o Terminator X tinha saído, já não era mais o mesmo impacto. Mesmo o He Got Game sendo um ótimo disco, certo? Então o Public Enemy lançou esses mais 9 discos. A importância deles é tão grande que eles foram introduzidos ao Hall da Fama em 2013. Tá? Isso é bom que se diga, tá? Então os caras continuam na ativa fortemente. Esse DVD que eu tenho aqui, ó, Live from House of Blues, lá em Los Angeles, de US Poison Tour, é da época da turnê do disco There's a Poison Going On, se não me engano, com certeza. Esse DVD aqui é o único registro que eu tenho ao vivo, um dos poucos que eu acho que tem DVD mesmo do Public Enemy, acho que não tem muita coisa. Tá? Um registro bacana, já é com a banda ao vivo, inclusive eu fui procurar no Wikipedia, tem como na formação oficial do grupo hoje, incluído além dos MCs, do Professor Griff, do DJ Lord, tem um guitarrista aqui, ó, como é que ele chama? Carrie Wynn, como guitarrista, da formação oficial, ele é um membro oficial do grupo, tá? Então tá aqui, cara, excelente DVD, Public Enemy, Live from House of Blues, vale a pena, e a trilha desse vídeo aqui, ó,
É um CD que eu já falei de quando eu mostrei minhas novas aquisições na época, né, do rolê que eu tinha feito. A trilha ficou a conta por cargo. Esse disco que não faz parte da discografia oficial dos caras, mas é um disco ao vivo, gravado em Londres, cara. Live from Metropolis Studios, aqui ó, de 2015. Descasso. Posso ver. Essa aqui é a faixa 6 especificamente. É a Fight the Power. Ou era minto, 1, 2, 3, 4, 5. É a Shall Not Be Moved. Desculpa, errei a linha aqui. Certo? Public Enemy, cara, bandaça. Então, grupo, primeiro só um grupo. Não deixa de ser grupo, né, até hoje, mas deixou de ser um grupo só, um grupo de rap básico com DJ e MCs para ser só essa banda agora. Marcante, espetacular. Realmente, quando eu falo de rap, eu tenho que lembrar do Public Enemy, não tem como realmente uma das minhas grandes influências, tanto musicais como até da minha personalidade, da minha maneira de ver as coisas, certo? Public Enemy na cabeça, então, bandaça. Se você não conhece, como eu sempre digo, se você não conhece, vai atrás. Se você não lembrava, relembre, também vai atrás, porque vale a pena. Public Enemy, number 1, bandaça. Salve Chuck D, salve Flavor Flav, os caras são foda, é nóis.